A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui mais uma vez para ministrar aqui a lição de número 5 da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aí nesse primeiro trimestre de 2022 e o novo título da nossa lição de adulto é Como Ler as Escrituras. Nós estamos estudando nesse trimestre a supremacia das Escrituras, né? A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então vai ser bênção, tá? E hoje a lição de número 5, o nosso texto áureo está em Atos 8:30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lê? Filipe aqui foi comissionado por Deus para ir àquela carruagem e explicar àquele eunuco a palavra de Deus que ele estava lendo, né? Bênção de Deus. Agora a verdade prática, que é a síntese da nossa lição, ela diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Nada está acima da palavra escrita, da palavra de Deus, né? E nós vamos agora para a introdução, nós vamos entrar aqui na nossa aula, mas antes aquele convite que eu quero te fazer, primeiramente te agradecendo pela honra que está me dando de visitar o nosso canal, de assistir a nossa aula. Deus te abençoe, seja sempre bem-vindo e não posso esquecer, né, de lembrar você, se caso você não se inscreveu em nosso canal, você se inscreva, tá? Aí do lado direito do meu vídeo está escrito aí inscrever. Então tu tocou ali na palavra inscrever, com certeza você vai estar inscrito, ok? Ajuda a gente aí a continuar divulgando a palavra de Deus, ok? Também, se você gostar do vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos no grupo, tá? E também não se esqueça de dar um toquinho no sininho para você receber aviso de novos vídeos, ok? E para encerrar aqui essa parte, para entrarmos na lição, eu quero aqui apresentar os meus livros, tá? Aqui está esse livro aqui, O Cristão, a Igreja e o Mundo, da nossa autoria, tá? E aqui o outro também, da nossa autoria, Subindo os Degraus da Fé, muito edificante, tá? Isso aqui você entende tudo sobre a fé. E Penetrando nas Profundezas do Espírito. Aqui nós aprendemos a ter uma maior intimidade com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ok? Também da nossa autoria. E o outro, né, Batalha Espiritual, os Santos em Guerra. Batalha espiritual, muito importante. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os espíritos malignos. Então nós temos aqui, né, esse livro muito importante. Agora, como adquirir? Bem, nós temos embaixo aqui do nosso vídeo, aí na descrição, o nosso zap. Você desejando o livro, você liga para mim, tá? No meu zap, e você pode adquirir esses livros através do Pix ou através do número da minha conta, tá? A gente conversa aí no zap, ok? E esses livros vão chegar na tua casa aí pelo correio, aí vai ser entregue na sua mão e eu desejo que você faça bom proveito, que você vai estar com uma obra excelente em tuas mãos, tá bom? Então Deus te abençoe, tá? O número do meu zap aí na descrição aí abaixo aí no vídeo, ok? Bem, então vamos lá para a nossa aula. Bem, o importante aqui, o título é esse, ok? Como ler as Escrituras. Bem, se é importante a gente conhecer a estrutura da Bíblia, que nem nós já conhecemos na lição passada, para poder manejá-la bem, mais importante ainda é ler adequadamente. Por quê? Porque não são poucos os erros e os enganos por causa da má interpretação da palavra de Deus, certo? Então a Bíblia, ela é importante para nós temos que ler, mas onde está a grande confusão hoje, e sempre houve, né? Está na interpretação equivocada que as pessoas fazem da palavra de Deus. E nós vamos estudar aqui os meios
para que nós venhamos a melhorar e entender melhor como devemos interpretar as Escrituras, certo? Porque a leitura e os estudos das Escrituras é um dever nosso, né? Mas deve ser um desejo também, como alguém que está com fome, desejando comer, certo? Nós devemos ler a palavra para se alimentar, né? A gente não deve ler a palavra, quem é pregador principalmente, ensinador, né? Ele não deve ler a palavra somente para pregar para as outras pessoas, né? Nós temos que ler a palavra, como dizia Samuel, quando ele instruiu a ele: fala que o teu servo ouve. Nós devemos ler sempre a palavra com o desejo de ouvir Deus falar. E às vezes a gente não vê Deus falar na Bíblia para nós, porque a gente está usando a Bíblia só para pregar, só para um pretexto qualquer de combater alguém, né? Contradizer. Então é um cuidado que a gente deve ter, primeiro de aplicar a palavra a nós, ler a palavra para nos alimentar, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tiago, né? Ele já escreveu que nós devemos ser, né, cumpridores da palavra e não ouvintes, né? Eu ouço sempre a palavra, mas obedece? A importância da Bíblia está aí, em ouvir e obedecer, porque quando a gente ouve e obedece, ela traz transformações profundas para a nossa vida. Então, conforme diz o tema, uma das formas importantes de ler a Bíblia é essa: lendo, aplicando a si mesmo, não lendo só para aplicar às outras pessoas, certo? Primeiramente, a gente se alimenta para depois alimentar os outros, né? É assim que funciona a Bíblia para nós. É uma forma excelente de se ler a Bíblia. Bem, a Bíblia também, ela precisa, número 1 aqui, a Bíblia precisa ser interpretada, certo? Agora nós vamos ver aqui o que o autor traz para nós. Número 1, a importância da exegese, né? Literalmente, a exegese significa guiar para fora. Quando você está fazendo uma exegese do texto, você está procurando extrair a intenção das palavras que está escrita ali. Nós não devemos levar a nossa interpretação para a Bíblia quando estiver lendo ela, entendeu? Nós, quando vamos ler a Bíblia, nós temos que ir para receber e procurar entender o que o texto quer dizer. Não já levar já pronto aquilo que a gente acha que tem que ser. Não, nós não levamos interpretações, nós recebemos da palavra de Deus. Muitos equívocos estão aí, né? As pessoas já têm o seu ponto de vista formado a respeito de uma doutrina, aí fica caçando o versículo para corroborar aquilo que ele já tem em mente. Não é assim que funciona. Nós temos que entrar na Bíblia vazio para sair cheio dela. Isso é uma forma excelente de ler a palavra de Deus. Então, literalmente, exegese significa isso: você extrair do texto a intenção dele, certo? Então, assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia dizer no seu contexto original. Vamos fazer uma exegese do texto? Vamos ver o que diz tal palavra no grego, né? E vamos extrair dela. Pode ser, a exegese pode ser de uma palavra, pode ser de uma frase, de um texto, depende, né? Então, ali nós vamos extrair o que o texto quer dizer para nós, e não levar já aquilo que a gente acha para a Bíblia. Nós temos que receber dela, não querer dar. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, certo? Então, dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras, né? Então, por exemplo, o estudo das línguas bíblicas é importante, você conhecer o grego. Estou dizendo falar grego, mas conhecer, né, ter um bom dicionário, tudo isso ajuda a gente a interpretar a Bíblia de uma forma mais transparente, mais profunda, né? Então, mais clara. Então, tudo isso é importante para nós. Quando a gente interpreta um texto e o texto está meio obscuro para a gente, é melhor a gente sair dali e procurar algo mais fácil. Não adianta ficar insistindo naquilo que nós não temos ainda a condição para entender. Isso é importante. Então,
é preciso, né, que a gente entenda isso. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas é importante, os fatos da história, da cultura, dos recursos literários usados no texto sagrado. Então, tudo isso coopera para a compreensão do real significado da palavra. Então, todas essas coisas vai ajudar você a interpretar melhor o texto. Tem texto que nem precisa disso, ele é muito claro. Quando a Bíblia diz, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está muito claro esse versículo, né? Para você entende logo que o único jeito de você chegar a Deus é por Jesus, é aceitando Ele. Isso aí está claro, não precisa nem fazer uma exegese profunda, buscar ajuda no dicionário, né? Na história, na cultura, procurar outros recursos, porque a clareza aí só não entende quem não quer mesmo, né? Mas tem versículos que eles são mais profundos. Hebreus do Novo Testamento tem muita coisa profunda, Apocalipse, né? Então vamos lá, número 2, as limitações dos leitores. Então, nesse aspecto aqui, nós vamos ver que é preciso, né, reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando, tirando conclusões, né? Então, isso porque todos os leitores são também intérpretes, ou seja, ele tem o direito de tirar a conclusão dele. A Bíblia, conforme nós vemos, ela não é de particular interpretação, entendeu? Mas é preciso também algumas coisas importantes que nós vamos ver agora para interpretar a Bíblia. Bem, o problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura. Aquilo que eu falei. Você vai extrair da Bíblia, não levar para a Bíblia. Se você já leva a sua ideia pronta para a Bíblia, para procurar um versículo, para corroborar aquilo que você acha que é, aí você já vai complicar a sua interpretação. Entendeu? Nós temos que receber da palavra. Entendeu? Porque as doutrinas bíblicas não mudam, em hipótese alguma. Entendeu? Então, por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção. Então, em virtude da nossa inclinação pecaminosa, a gente, né, ainda tem essa limitação de interpretação. Então, precisamos de quê? De sabedoria do Espírito. Só o Espírito pode te revelar, que nós vamos ver isso mais para frente. Então, aonde está as dificuldades e as limitações nossas para interpretar a Bíblia? Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia e temos que entender o seguinte: às vezes nós não temos ainda maturidade espiritual, tempo de crente suficiente para entender aquilo. Entendeu? Às vezes a pessoa não entende e inventa ali uma interpretação. Não é por aí, certo? Porque há diferença de maturidade. Então, uns interpretam de uma forma mais profunda, o outro tem uma interpretação mais superficial, né? Quantas coisas a gente sabe mais ou menos, e alguém que discerniu e buscou profundo e Deus revelou, ele traz para nós aquela interpretação, às vezes até pregando, ensinando, e clareia mais, ilumina mais a nossa mente a respeito daquele texto. Entendeu? Nós precisamos de ajuda de outros mais maduros no Evangelho, que interpretam mais a Bíblia com mais profundidade, que pode nos ajudar. Entendeu? Às vezes é preciso, para entender certas coisas, ter maturidade cristã, ter mais espiritualidade, porque às vezes a pessoa não tem uma vida espiritual adequada ainda para entender certos tipos de versículo, né? Às vezes eu vejo pessoas com ainda neném no Evangelho querendo dar um profundo estudo de escatologia. Nós, para ensinarmos escatologia, nós temos que conhecer bem a Bíblia toda, os Evangelhos, tem no Novo Testamento, as epístolas, Apocalipse principalmente, no Velho Testamento conhecer, né, os livros dos profetas, como Isaías, Ezequiel, todos os profetas, tanto os maiores como os menores. Então a pessoa não conhece nada da Bíblia ainda, só porque ouviu, pega aquele conjunto de estudo que ele ouviu, não tem experiência daquilo e vai ensinar. Entendeu? Então é um erro muito grande. A gente precisa, tem coisa que para a gente ensinar, a gente tem que ter maturidade espiritual, entendeu? Temos que ter espiritualidade para fazer uma interpretação
consciente e adequada do texto que a gente estamos lendo. Então, eu acredito que nem eu disse, tem texto tranquilo, mas outros não. Então, número 3 aqui, a natureza das escrituras. Então, a gente vê aqui que nesse ponto, ratificamos que a necessidade da Bíblia ser interpretada acha-se na própria natureza da palavra de Deus, né? Como já estudamos, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em 2 línguas, a grega, Novo Testamento, e o hebraico, no Velho Testamento, levando aí aproximadamente 1.600 anos para ser escrita, aproximadamente 40 escritores, né? E tudo em épocas e culturas diferentes, mas a Bíblia está aí, ó, para todo mundo ler, porque todos foram escritores, mas o autor mesmo da Bíblia é Deus, entendeu? Então, é isso aí que a gente precisa entender. Então, vamos aqui para portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Por exemplo, quando você está estudando a Bíblia, você precisa compreender o quê? Que existe narrativas na Bíblia, as poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas, entendeu? Então, isso aí você tem que saber interpretar. E às vezes você ainda não tem a maturidade suficiente para saber, então você precisa de ajuda de quem sabe, entendeu? Porque o crescimento para ter uma boa interpretação da palavra de Deus é como uma escada, você vai subindo degrau por degrau. Não adianta você, no primeiro degrau, já querer entender o que é lá do 10º degrau. Eu, quando aceitei Jesus, eu ficava equivocado com o livro dos Hebreus, eu não conseguia entender a Epístola dos Hebreus, lia e não entendia. Por quê? Porque eu não entendia ainda o Velho Testamento, eu não entendia ainda o livro de Levítico, né? Para você entender bem hebreu, você precisa entender o livro de Levítico. Eu não entendia, então eu ficava perdido, lia e não entendia. Então, com o tempo, né, fui lendo o livro de Levítico, de Êxodo e os livros do Pentateuco, então eu comecei a entender o livro de Hebreus. Então, a gente entende assim, é devagar. Não adianta querer abraçar tudo de uma vez, que não dá. Tem que ter paciência, ok? Então a gente precisa entender que muitas vezes as profecias, quando você vê sobre as profecias, isso é importante. Você tem que ler, eu estou lendo essa profecia aqui, ela já cumpriu, está se cumprindo ou vai se cumprir? Isso é importante para você ter uma boa interpretação. Porque às vezes você está pensando que um dia aquela profecia vai se cumprir e ela já se cumpriu há milhares de anos. Então é importante quando você estiver lendo uma profecia. Vou repetir, quando você estiver lendo uma profecia, estudando ela, você tem que ter em mente, ela já aconteceu, já se cumpriu, está se cumprindo ou vai se cumprir. Aí quando você tem, né, esses elementos na mão, você já sabe, aí a interpretação é fácil. Agora, se você não sabe, se ela não estudou ainda a Bíblia o suficiente para saber se ela já se cumpriu, está se cumprindo ou vai se cumprir, aí complica a interpretação, entendeu? Por isso que a interpretação é assim, é nível, vai subindo, entendeu? Isso se você for um estudante da Bíblia, porque se não estudar a Bíblia também, ler ela aleatoriamente, de vez em quando, baba um versículo lá, põe o dedo, é isso aí você não vai chegar nunca a fazer uma boa interpretação da palavra de Deus, entendeu? Tem que ter desejo, prazer, gostar, isso aí é importante, de ler a Bíblia, certo? Então, toda a interpretação da Bíblia deve ser sobre a orientação do Espírito Santo, observar as regras gramaticais, o contexto histórico, literário, entendeu? Como foram redigidos, tudo isso é importante. Esses detalhes precisam fazer parte da interpretação da palavra de Deus. Mas enquanto a pessoa não chega a esse nível de uma interpretação mais profunda, principalmente de escatologia, vai procurando o caminho mais fácil, entendeu? Versículos tranquilos, vai ler um livro histórico como o de Atos dos Apóstolos, né? Lê o livro dos profetas, vai lendo, vai recebendo. Não fica também, tudo que você lê tem que ter uma interpretação profunda, não. Vai se alimentando, vai lendo,
vai lendo, pega os evangelhos, lê ele várias vezes, pega as epístolas de Paulo, vai lendo várias vezes. Então isso aí vai te fazendo crescer sem você perceber. Agora, se você nem sabe andar, já quer correr, complica. Já vê um versículo difícil, não, tem que ter interpretação, e fica ali a vida toda perdendo tempo, e a Bíblia toda te esperando para lê-la, e você não lê. Fica preso ali numa coisa que você não entende. Deixa o barco, solta o cabo da nau, deixa o barco embora, e vai aprendendo, tá? Número 2 aqui, pressuposto pentecostal para ler a Bíblia. Bem, a autoridade da Bíblia. Então, uma das marcas nossas do pentecostais é que nós temos aquele compromisso inegociável com as Escrituras. Qual é esse compromisso inegociável com as Escrituras? Nós cremos, né, na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus. Temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Entendeu? Nós não temos a ideia de que a Bíblia contém a palavra. Nós temos a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus escrita para o povo de Deus. Certo? Assim como o Velho Testamento era para o povo judeu, a Bíblia hoje completa é para todos nós. Certo? Então é isso aí que a gente precisa entender. É ela por quê? Porque nós temos certeza da sua inerrância, ela não tem erro, e da sua infabilidade, ela não tem falha. Tudo que ela fala, ela cumpre, né? Então, e outra coisa que nós temos certeza, né, é que a Bíblia, nós temos certeza que ela não tem relativização, ela não é relativizada, entendeu? Nós não podemos relativizar ela, entendeu? A Bíblia é absoluta, as suas doutrinas são imutáveis. O que mudou é o costume, mas as doutrinas bíblicas da expiação, da salvação, né? A doutrina da salvação, da expiação, da reconciliação, nada disso mudou, elas são imutáveis, entendeu? E são absolutas, acabou, não adianta querer relativizar a salvação. A salvação só tem um caminho, que é Jesus, acabou, entendeu? Então, isso aí a gente precisa entender, que a Bíblia, ela não pode ser relativizada, de jeito nenhum. Ah, porque hoje tudo é relativo, o que é pecado para você não é para mim. Isso aí não existe na Bíblia. Alguém me pergunta, pastor Adilson, o que é pecado para você? Para mim não. Pecado para mim é o que a Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, para mim é pecado. Não sou eu que inventei o pecado, não sou eu que dei interpretação para o pecado, é a Bíblia que dá. Se a Bíblia diz que mentir é pecado, para mim é pecado. Acabou. Se a Bíblia diz que roubar é pecado, para mim é pecado. Se a Bíblia diz que roubar é pecado, para mim roubar é pecado. Então eu não tenho conceito de pecado. O meu conceito de pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Entendeu? Ah, porque isso aí era pecado antigamente. Não, o que era pecado antigamente é hoje. Só se inventaram que aquilo era pecado e não era. Mas o que era pecado é pecado e acabou. As doutrinas bíblicas são imutáveis, são absolutas. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, não aceita. É assim que funciona com Deus. Deus não obriga ninguém, então é preciso ter cuidado, entendeu? Nós temos que entender isso. Então a Bíblia, ela não mudou, certo? Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, certo? A literalidade dos milagres e a atualidade do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Então, o mesmo Jesus que batizava com o Espírito Santo no Novo Testamento é o mesmo Jesus que batiza hoje. O mesmo Jesus que falou isso por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê não será, continua até hoje, não mudou. Não adianta eu querer relativizar, porque eu estou perdendo meu tempo. Isso aí, Deus não está nem aí nisso, os homens são muito equivocados nessa parte. Eles acham que se eles tomarem uma certa decisão contrária à palavra, a Bíblia Deus vai assinar embaixo. Está fora. O mesmo Deus que batizava com o Espírito Santo batiza hoje, que curava naquele tempo, cura hoje.
A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas por que Jesus não faz muitos milagres? Porque tem muitos pregadores que estão pregando que Jesus não cura mais. Foi só naquele tempo. Ainda combate quem Deus usa. Os dons espirituais foi para aquele tempo, cessacionista. Aonde tem na Bíblia isso? Se Jesus tem curado milhares de pessoas hoje, tem batizado milhares com o Espírito Santo, que com evidência de falar em línguas. Então, a realidade do sobrenatural da Bíblia está aí. Agora, quem não quer, não recebe, né? Isso aí que tem que se entender. A iluminação do Espírito Santo. É lógico que nós temos que usar as técnicas necessárias e existe o racionalismo, ou raciocínio. Nós somos racional. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, criados assim, e nós temos consciência de nós mesmos, nós se relacionamos, porque nós temos uma mente, nós pensamos, né? Então tudo isso é importante, mas o nosso raciocínio, ele é limitado, ele tem um limite. Então nós precisamos, para entender a Bíblia, que é um livro sobrenatural, ele tem história, a Bíblia conta a história, a Bíblia conta a história de Israel, conta, mas conta também que o Mar Vermelho se abriu, que o exército faraó morreu. A Bíblia conta que de dia tinha uma nuvem cobrindo Israel para impedir o calor do dia, à noite era fogo, maná descia do céu. Então a Bíblia conta as histórias de Israel, mas dentro dessas histórias tem os milagres. Então a Bíblia é um livro sobrenatural. Ela não se limita ao natural, ela tem o natural, mas ela não se limita ao natural. Assim como Deus lida com a gente, Ele opera milagre quando Ele quiser, a Bíblia traz todos esses detalhes no Novo Testamento da mesma forma, né? Então, curas e milagres tremendos eram realizados pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Então, é preciso que a gente aprenda que é preciso ter a iluminação do Espírito Santo. Entendeu? Mesmo que a gente não despreze as regras gramaticais, a hermenêutica, a exegese, né? A gente não despreza isso, crendo que a Bíblia interpreta ela mesma, né? Nós aprendemos isso. Então a gente precisa entender que somente o estudo racional, ele não é suficiente para você entender a revelação escrita da palavra de Deus. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, da onde vem as heresias? É quando as pessoas começam a interpretar a Bíblia separado do Espírito Santo. Então, quando você for ler a Bíblia, estudar a Bíblia, peça ao Espírito Santo para orar, para você orar e pedir ao Espírito Santo, orando, para que ele ilumine a tua mente, para que você possa interpretar a palavra de Deus. Não custa nada isso. Você chegar e falar, Senhor, fala que o teu servo está aqui para ouvir, me ensina, me orienta, que se sentir eu não vou interpretar corretamente. Então, da onde vem as heresias? Disso aí. Entendeu? É preciso que a gente entenda isso, ok? Então, outra coisa aqui, não quer dizer que você, recebendo a iluminação do Espírito Santo, certo? Não aumenta nem altera a Bíblia. Não quer dizer que você, recebendo a orientação do Espírito, você vai receber uma nova doutrina, uma nova orientação fora da palavra, não. O Espírito Santo, ele só vai te iluminar dentro daquilo que está escrito. Ele não vai trazer uma nova doutrina. Entendeu? Então, é preciso entender isso. Tem gente aí que está aparecendo com uma nova doutrina, com um novo pensamento bíblico, que não é corroborado pela palavra de Deus, é invenção. E o Espírito Santo não vai revelar nada que esteja fora da palavra. Deus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo é o intérprete, e Jesus é o centro da palavra de Deus. Não existe Bíblia sem Cristo, ok? Valor da experiência. 3. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção. Então, tudo que eu aprendo da palavra, eu tenho que ter experiência daquilo.
Se eu prego a salvação, eu tenho que ser salvo. Entendeu? Então, o bom aqui é essa, a gente vive aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina. Então, você lê a Bíblia e não ter experiência de nada do que está escrito ali é estranho. Entendeu? Nesse aspecto, né, o exemplo que cremos no livro de Atos, não apenas descreve a experiência pentecostal, como também torna válida para nossos dias. Então, tudo que aconteceu na Bíblia no tempo passado, ela pode ser experiência para nós hoje. Eu já fui curado de tanta coisa que Deus me curou. Então, é uma experiência de cura do tempo, vamos trazer o livro de Atos, quantas curas Jesus fez também nos evangelhos. Então nós podemos ter, irmãos, a mesma experiência hoje. A Bíblia não é um livro teórico e nós não podemos ter um conhecimento teórico somente. Todo conhecimento que nós temos, nós podemos ter experiência. Entendeu? Nós devemos ser crente teórico. Temos que ter experiência daquilo que está escrito na palavra. Ok? Então vamos lá. A regra básica de interpretação. Bem, agora vamos para o final. A hermenêutica, né? O Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem que ser interpretada e entendida por si própria. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Às vezes um texto que você não entende aqui, a resposta está no outro. Você não precisa buscar lá fora, entendeu? Subsídios para interpretar a Bíblia, certo? Ajuda é uma coisa, mas a própria interpretação da Bíblia está nela mesmo. A Bíblia interpreta ela mesmo e acabou. Ela tem essa capacidade de interpretar ela mesma, não precisar buscar subsídio em lugar nenhum. Entendeu? Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem que ser interpretada e entendida por si própria. Está lá em Isaías 8:20. Então, significa que devemos estudar a Bíblia segundo o método pelo qual parte do texto auxiliar ao que auxilia na compreensão desse texto. Então, essa é a afirmação legítima. A gente tem que aprender isso. Saber que a Bíblia vai interpretar. Ah, mas eu não consigo e tal. Espera que você vai ter maturidade, mais experiência, mais conhecimento. Aí você vai chegar a essa conclusão de que a resposta que você procura para interpretar tal texto está na própria Bíblia. E você vai chegar lá. Entendeu? Isso aí que a gente precisa entender. Às vezes, isso aí, a pessoa não tem paciência e fica buscando e cada vez cai numa heresia. Bem, os princípios de interpretação bíblica, dentro dos princípios gramaticais, histórico, literário, nós vamos ver aqui uma coisa muito importante. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico e alegórico. Quando Jesus fala assim, pega aquele pão, depois dele celebrar a Páscoa, ele vai celebrar a primeira Santa Ceia e ele pega o pão e diz, esse é o meu corpo. É lógico que aquele pão ali não é o corpo de Jesus. Aquele pãozinho ali está simbolizando o corpo de Jesus. Então é preciso que a pessoa saiba discernir o que é símbolo e o que não é. Entendeu? Não vai dizer que aquele pão se transformou no corpo de Jesus. Isso é um absurdo. A transubstanciação não existe. O pão não se transforma em corpo de Jesus. Não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo isso. Esse é o meu corpo, é um símbolo. Ok? Então a gente precisa entender. Aquilo ali é figurado. Isso aí, a Bíblia está cheia disso. A gente não pode usar o texto como pretexto. Entendeu? Então tem interpretação assim. Então, né, os perigos da hermenêutica pós-moderna. A nossa ortodoxia refuta qualquer método que nega a inspiração verbal plenária da Bíblia. E, lógico, consequentemente, a sua autoridade. Assim, a interpretação não pode criar outro cânon, de jeito nenhum. A interpretação tem que ser correta. Não interprete texto fora de contexto, nem texto isolado. Tá? Por exemplo, a Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí a seita pega esse versículo, Jesus Cristo, homem,
e não aceita a divindade de Jesus, diz que Jesus não foi divino, não é divino, é só humano. Por quê? Pegou um texto isolado. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em João, tem vários, mas um só por causa do tempo, né? O que João escreveu? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se referindo a Jesus, e o Verbo era Deus. Então, por isso que eu disse agora, a Bíblia interpreta ela mesma. Então, você quer algo para corroborar a divindade de Jesus, você vai encontrar em vários versículos. Então, a pessoa lê um texto isolado, dizendo que Jesus é homem, e ele é mesmo, mas tem outro que diz que ele é divino. Então, o que você entende? Jesus é uma personalidade só existe um Jesus, mas com duas naturezas, divina e humana. Ele assumiu a natureza humana para morrer pelos nossos pecados. Então a própria Bíblia interpreta ela mesma, entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. E tem muitas coisas que você tem que ver o ensino geral da Bíblia. Alguns dizem, Deus é amor, no final ele vai salvar todo mundo. Isso é um erro brutal, é um pecado terrível. A Bíblia não diz isso, entendeu? Isso aí não faz parte do ensino geral da Bíblia. Por quê? Porque a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, a mesma Bíblia diz que Deus é justiça. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava cumprindo o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Jesus para morrer, mas também estava cumprindo o quê? A justiça de Deus. Ok? Então, não existe essa de que no final Deus vai salvar todo mundo. Isso aí é uma hermenêutica falsa. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que Deus é justiça e não tem o culpado por inocente. Ok? Então, Deus te abençoe, certo? E vamos para a próxima lição, que vai falar sobre a Bíblia como um guia para a vida. Então, que Deus te abençoe. Se não se inscreveu, se inscreva, dá o seu like, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto.